Meu nome é Capitã Andréia Silva. Tenho 34 anos e há 11 anos faço parte do BOP, Batalhão de Operações Policiais Especiais. Já invadi favelas controladas por tráfico pesado, enfrentei criminosos armados até os dentes, sobrevivi a 3 tiroteios que deixaram cicatrizes que cubro com uniforme. Mas nada disso me preparou para ser arrastada pelo chão de um shopping como lixo humano. Eram 8 da noite de uma quinta-feira. Eu estava disfarçada de catadora de latinhas, roupa suja e rasgada, cabelo desgrenhado, escondido sob boné velho, sacola plástica cheia de latas vazias. Fazia 3 semanas infiltrada, investigando o esquema de extorsão que conectava a segurança privada do Shopping Plaza Sul com milícia local. A missão era simples: observar, documentar, não engajar. Estava recolhendo latas próxima à praça de alimentação, escuta escondida captando conversas dos seguranças quando um deles me viu. "Ei, sua mendiga!" ele gritou, avançando agressivamente. Reconheci imediatamente. Wagner Santos, ex-policial militar expulso por corrupção, agora líder da equipe de segurança do shopping. "Quantas vezes tenho que te expulsar daqui? Só recolhendo latas, moço. Não incomodo ninguém." "Incomoda sim. Assusta clientes com essa sua cara. Sai antes que eu te faça sair." Mantive cabeça baixa, postura submissa. "Já vou, só deixa eu." Ele arrancou sacola das minhas mãos violentamente. Latas explodiram pelo chão. "Não volta mais, entendeu?" Ele me empurrou. Cambaleei, caindo de joelhos. Dor aguda, mas nada comparado à humilhação calculada. Outros 2 seguranças apareceram. Reconheci ambos de dossiê. Júnior e Tiago. Conexões confirmadas com milícia do bairro. "Essa aí tá sempre voltando", Júnior disse. "Acho que não entendeu o recado. Então vamos deixar mais claro." Wagner me agarrou pelo braço, unhas cravando através da manga fina. "Vem comigo." Me arrastaram pelos corredores do shopping. Clientes olhavam com mistura de pena e repulsa. Ninguém interveio. Catadora de latinha não merecia salvação. Me levaram para a área de serviço isolada nos fundos, longe de câmeras de segurança públicas, perfeito para violência sem testemunhas. "Última vez que te vejo aqui, vagabunda." Wagner me jogou contra a parede. "Ou da próxima vez, você sai em ambulância, ou pior. Ou muito pior", Tiago adicionou, mão indo para a cacetete. 3 homens, área isolada, ameaças explícitas. Parte de mim, parte treinada para combate urbano letal, queria quebrar cada um deles ali mesmo. Joelho no externo de Wagner, cotovelo na garganta de Júnior, cacetete tomado de Tiago e usado contra ele. Poderia fazer em 15 segundos, mas missão maior estava em jogo. Então, deixei lágrimas virem, voz tremendo. "Por favor, não me machuca. Eu vou embora, prometo." Vai embora e não volta. Nem aqui, nem em nenhum shopping desta região. Entendeu? Entendi. Eles me soltaram com um empurrão final. Saí cambaleando, sacola perdida, dignidade aparentemente destruída. Mas enquanto caminhava, mão, discretamente, tocou o microfone escondido no bolso. Tudo gravado. Cada palavra, cada ameaça, cada evidência de extorsão sistemática. E Wagner, Júnior, Tiago, em 72 horas, descobririam que catadora de latinha que humilharam era capitã do BOP, liderando operação que destruiria império de milícia inteiro. A vingança não seria rápida, seria devastadora. Esta é a história de Capitã Andréia Silva do BOP, que se infiltrou como catadora de latinhas e foi brutalmente agredida por seguranças de shopping, que na verdade eram milicianos. A vingança foi épica. Antes de começar, comenta aqui embaixo de qual cidade e estado você está assistindo essa história. E se ainda não é inscrito no canal Mulheres da Lei, se inscreve agora e ativa o sininho. Essa história tem reviravoltas intensas que você não pode perder. Meu nome é Andréia Silva, tenho 34 anos, e quando as pessoas me veem na rua, mulher negra de 1,65 m,
corpo compacto, mas musculoso, cicatriz, fina cruzando sobrancelha esquerda. Raramente adivinham minha profissão. Sou capitã do BOP, Batalhão de Operações Policiais Especiais, elite da Polícia Militar. Unidade que entra quando a situação está tão perigosa que ninguém mais consegue resolver. Não nasci em família militar. Cresci em Vigário Geral, comunidade na zona norte do Rio, onde tráfico e milícia disputavam território com violência que se tornava mais parte da paisagem que exceção. Minha mãe era auxiliar de enfermagem. Meu pai, motorista de ônibus. Trabalhadores honestos tentando criar 3 filhos em meio à guerra urbana. Tinha 15 anos quando o tráfico invadiu nossa rua durante a Operação Rival. Tiroteio durou 3 horas. Ficamos deitados no chão da sala. Minha mãe cobrindo meus irmãos mais novos com o próprio corpo, enquanto balas perfuravam paredes como fossem papel. Quando finalmente parou, saímos e encontramos vizinho. Seu Marcos, senhor de 60 anos que vendia picolé na esquina, morto na calçada. Bala perdida. No pescoço, carrinho de picolé tombado, sorvete derretendo misturado com sangue. Ninguém foi preso. Ninguém investigou. Apenas mais uma estatística em comunidade onde morte violenta era rotina. Foi quando decidi. Ia entrar para a polícia, não para perpetuar sistema quebrado, mas para mudá-lo de dentro, para proteger pessoas como seu Marcos, para garantir que famílias como a minha não vivessem em terror constante. Aos 18, entrei para a Polícia Militar. 3 anos depois, tentei seleção para a BOP. De 100 candidatos, apenas 12 passaram. Eu fui a única mulher. Treinamento foi inferno calculado para quebrar pessoas. Corridas com 50 quilos de equipamento sob sol escaldante. Simulações de combate urbano, onde erro custava a eliminação instantânea. Exercícios psicológicos projetados para expor fraquezas mentais. Instrutor, Capitão Rocha, veterano de 30 anos, não facilitou por eu ser mulher. Pelo contrário. Silva, ele gritava enquanto fazíamos flexões na lama. Criminosos não vão ter pena de você por ser mulher. Vão mirar primeiro porque vão achar que é fraca. Prova que estão errados ou desiste agora. Não desisti. Graduei em 2º lugar da turma. Primeira mulher a completar curso do BOP naquele ano. 11 anos depois, tinha liderado dezenas de operações. Invasões de favelas controladas por tráfico. Resgates de reféns. Confrontos com quadrilhas armadas com fuzis e granadas. Cada operação deixava marca, física ou psicológica ou ambas. 3 cicatrizes de bala. Uma no ombro direito de operação em 2018, onde fuzileiro nos emboscou. Uma na coxa esquerda de tiroteio em 2020. Uma de raspão no pescoço que chegou milímetros de artéria principal. Sorte, diziam colegas. Habilidade, eu respondia. Mas, secretamente, sabia que era mistura. No BOP, os melhores operadores tinham sorte até não terem. E quando sorte acabava, funeral tinha bandeira sobre caixão e homenagens póstumas. Então, quando missão de infiltração surgiu, algo diferente, menos cinético, mais estratégico, aceitei por múltiplas razões. Mudança de ritmo, chance de usar cérebro mais que músculo. E cansaço crescente de ver colegas morrendo em operações que pareciam enxugar gelo. Missão começou com denúncia anônima, 3 meses antes. Mulher ligou para a delegacia alegando que segurança do Shopping Plaza Sul estava extorquindo comerciantes. Eles cobram taxa de proteção. Ela disse, voz tremendo. R$ 1.000 por mês de cada loja pequena, 5.000 das maiores. Quem não paga sofre incidentes, roubos, misteriosos, vandalismos, até agressões. Por que não denuncia formalmente? Porque são conectados com milícia. Meu marido tentou recusar pagamento, levou surra tão forte que ficou hospitalizado. Disseram que da próxima vez seria eu, depois nossos filhos.
Denúncia foi encaminhada para a Divisão de Inteligência. Investigação preliminar confirmou: equipe de segurança do Shopping Plaza Sul, empresa terceirizada chamada Proteção Total, tinha conexões profundas com milícia que controlava 3 bairros adjacentes. Líder era Wagner Santos, ex-PM expulso da corporação 8 anos antes por envolvimento em esquema de corrupção. Segundo o dossiê, ele tinha recrutado outros ex-policiais e criminosos com histórico violento, transformando a equipe de segurança legítima em braço de extorsão da milícia. Precisamos de evidências sólidas, Coronel Mendes, comandante da operação, explicou em briefing. Depoimentos de vítimas intimidadas não bastam. Advogados vão destruir no tribunal. Precisamos gravações, transações financeiras documentadas, flagrantes. E como conseguimos isso? Perguntei. Infiltração. Alguém de dentro, observando a operação deles, coletando evidências durante semanas ou meses necessários. Quem? Ele olhou diretamente para mim. Você, Capitã Silva. Eu? Como? Eles conhecem operadores do BOP, mas não conhecem catadora de latinhas. E assim nasceu o plano mais inusitado da minha carreira. Eu, capitã do BOP, veterana de operações de alto risco, me transformaria em moradora de rua catando lixo reciclável para sobreviver. Preparação levou 2 semanas. Equipe de inteligência construiu identidade completa. Ana da Silva, 42 anos, sem documentos, vivendo nas ruas há 3 anos após perder emprego e casa. Documentos falsos foram plantados em sistema para caso alguém checasse. História de fundo elaborada com detalhes suficientes para resistir a questionamento. Até cicatrizes de vacina foram adicionadas para parecer alguém sem acesso à saúde regular. Transformação física foi mais dramática. Parei de lavar cabelo por dias, deixando ficar oleoso e desgrenhado. Cortei irregularmente para parecer autofeito sem espelho adequado. Roupas vieram de doações. Calça jeans rasgada, camiseta manchada, tênis sem cadarço. Maquiadora especializada em efeitos especiais adicionou sujeira convincente. Não apenas superficial, mas incrustada sob unhas, em dobras de pele, tipo de sujeira que vem de semanas sem banho. Dentes foram manchados, temporariamente. Olheiras artificiais adicionadas. Quando terminaram, olhei espelho e não reconheci reflexo. Mulher olhando de volta parecia ter vivido durezas que eu apenas tinha simulado. Perfeito, técnico disse. Sua própria mãe não reconheceria. Parte mais difícil foi método de atuação. Passei dias observando catadores reais, como andavam, falavam, interagiam. Postura curvada de carregar peso constantemente. Olhar baixo de quem aprendeu invisibilidade como sobrevivência. Forma específica de verificar lixeiras eficientemente. Não é apenas aparecer, psicólogo da operação instruiu. É incorporar. Pensar como Ana, sentir como Ana. Cada movimento tem que ser autêntico, porque criminosos experientes detectam falsidade. Primeira semana foi reconhecimento. Estabeleci território em ruas ao redor do shopping, catando latas durante dia, dormindo em abrigo público durante noite. Outros moradores de rua me aceitaram gradualmente. Compartilhei comida, ajudei mulher mais velha a carregar sacola pesada, aprendi nomes e histórias. Você é nova nisso, né? Dona Lourdes, catadora veterana de 60 e poucos anos, comentou. Posso ver nos seus olhos. Ainda tem esperança. Esperança de quê? De que isso é temporário. Todos começam assim, mas rua tem jeito de se tornar permanente. Conversa me atingiu mais forte que esperava. Quantas pessoas ali tinham histórias similares? Começaram com apenas temporário, que se tornou anos, décadas, vidas inteiras. Segunda semana, comecei a frequentar shopping. Apenas áreas públicas inicialmente, banheiros, fontes de água, praça de alimentação, pegando restos que clientes deixavam.
Seguranças me olhavam com desprezo, mas não intervieram ainda. Foi na terceira semana que estabeleci padrão real. Entrava ao entardecer quando o movimento diminuía, recolhia latas de lixeiras, ouvia conversas. Equipamento de escuta minúsculo escondido em boné gravava tudo. E foi quando comecei a perceber operação completa. Wagner e equipe não eram apenas seguranças abusivos. Eram soldados de milícia operando esquema sofisticado de extorsão. Comerciantes pagavam taxa de segurança semanalmente. Quem recusava sofria consequências escaladas. Primeiro avisos verbais, depois pequenos vandalismos. Finalmente, violência direta. Gravei Wagner coletando pagamento de dono de loja de roupas. Semana que vem é festa do chefe. Taxa extra de 2.000. Todos contribuem. Mas já pago 1.000 por semana. Não tenho mais. Então arranja. Vende estoque com desconto. Pega empréstimo. Não me importa. Mas 2.000 até sexta ou... Ele deixou ameaça no ar. Comerciante pagou, como todos pagavam. Medo era a moeda mais valiosa que dinheiro. Na quarta semana, comecei a ser notada. Wagner me viu recolhendo latas próxima à loja dele, estava extorquindo. Expressão dele endureceu. Ei, você! Ele marchou até mim. Quantas vezes vou ter que te expulsar? Mantive caráter. Desculpa, moço. Só pegando latinhas. Preciso vender para comer. Não me importa suas necessidades. Está assustando clientes. Sai! Saí docilmente, mas voltei no dia seguinte e no próximo. Testando limites, estabelecendo presença, provocando até inevitavelmente explodisse. E finalmente, naquela quinta-feira, explodiu. Depois que Wagner me expulsou pela terceira vez naquela semana, voltei para ponto de encontro seguro. Apartamento abandonado a 2 quilômetros do shopping que a equipe de inteligência havia preparado. Parecia condenado por fora, mas interior tinha equipamento de vigilância de última geração. Sargento Marcos, responsável por suporte técnico da operação, estava monitorando feeds quando entrei. Capitã, pegamos tudo. Wagner está ficando mais agressivo. Acha que é hora de recuar? Tirei boné sujo, revelando fone minúsculo no ouvido. Não. A agressividade dele significa que estamos perto de algo importante. Ele só fica nervoso quando há operação grande acontecendo. Ou quando acha que você é ameaça real. Sou catadora de lixo. Que ameaça posso representar? Sorri amargamente. É exatamente isso que torna efetivo. Invisibilidade é minha arma. Revisamos gravações da semana. 15 comerciantes extorquidos. Pagamentos totalizando R$ 83.000 apenas naquela semana. Multiplicado por 52 semanas, mais de 4 milhões anuais. E isso apenas de um shopping. Tem mais, Marcos disse, abrindo arquivo separado. Conseguimos rastrear transferências. Dinheiro não fica com Wagner. Vai para a conta central controlada por alguém chamado... Comandante! Ainda não identificamos quem é. Comandante da milícia. Wagner é apenas soldado, gerente de operações. Chefe real está escondido. Exatamente. E sem identificar chefe, operação fica incompleta. Derrubamos Wagner. Outro substitui. Precisamos decapitar organização. Passei noite analisando padrões, transferências bancárias, horários de coleta, hierarquia de operação. Havia 5 gerentes como Wagner operando em diferentes shoppings e mercados da região. Todos reportando para comandante desconhecido, estrutura celular projetada para proteção. Se uma célula caía, outras continuavam operando. Preciso ir mais fundo, concluí. Não apenas observar extorsões. Preciso ser convidada para dentro da operação. Ver onde dinheiro vai, quem realmente comanda. Como? Você é catadora de rua. Eles nunca confiariam, não em Ana a catadora, mas talvez em alguém útil, alguém com habilidades que precisam. Ideia arriscada começou a formar. Milícias não apenas extorquiam, também ofereciam serviços.
execuções, intimidações, até trabalho sujo que membros oficiais não queriam fazer. Se eu pudesse me posicionar como recurso útil, mas isso significaria cruzar linhas éticas mais tênues. Não apenas observar crimes, mas potencialmente participar para manter disfarce. Linha entre infiltração e cumplicidade era perigosamente fina. Vou consultar Coronel Mendes, disse finalmente. Isso requer autorização no nível dele. Reunião aconteceu no dia seguinte em base do BOP. Coronel Mendes ouviu proposta com expressão cada vez mais séria. Capitã Silva está pedindo permissão para se infiltrar ativamente em organização criminosa. Não apenas observar, mas participar de operações deles. Com limites claros. Não vou cometer crimes reais, mas posso fingir competência em áreas úteis, vigilância, intimidação não violenta, inteligência, o suficiente para ganhar confiança. E se pedirem que faça algo que cruza essas linhas? Improviso. Sou treinada para adaptar em campo. Ele suspirou pesadamente. Sabe quantas operações de infiltração profunda falharam porque o operador foi muito fundo? Perdeu-se no personagem ou foi descoberto e executado? Sei dos riscos. Não tenho certeza que sabe. Infiltração superficial como catadora já é perigosa. Infiltração profunda em milícia. Ele balançou cabeça. É pedir para ser morta. Então, qual a alternativa? Prendemos Wagner e soldados dele, chefe desaparece, nova célula surge mês depois? Isso não resolve. Precisamos encortar cabeça da cobra. Silêncio longo. Finalmente, 3 semanas. Você tem 3 semanas para identificar comandante e coletar evidências suficientes para desmantelar a operação completa. Depois extraímos você, com ou sem missão completa. Não vou arriscar minha melhor capitã indefinidamente. 3 semanas é suficiente. Não tinha certeza se era, mas não podia mostrar dúvida. Fase seguinte começou imediatamente. Precisava criar oportunidade para Wagner me notar não como ameaça, mas como potencial. Ativo. Pesquisei histórico dele. Ex-PM por 8 anos antes de expulsão. Especializado em investigação e inteligência antes de corrupção custar carreira. Homem que valorizava informação tanto quanto violência. Então, dei a ele informação valiosa. Na terça seguinte, aproximei dele enquanto fazia ronda. Mantive postura submissa, voz baixa. Senhor Wagner, posso falar rapidinho? Ele virou com irritação. Você de novo? Pensei ter deixado claro. Sei. Mas ouvi algo que pode interessar. Sobre aquela joalheria no 2º piso. Interesse acendeu em olhos dele. Que joalheria? Estrela de ouro. Dono conversa muito alto no telefone quando fico próxima catando lixo. Ouvi ele dizendo que vai pagar taxa para outra empresa de segurança, que vocês estão cobrando muito e concorrente ofereceu preço melhor. Era mentira completa, mas era mentira útil. Wagner agarrou meu braço. Quando ouviu isso? Ontem. Ele estava irritado falando sobre transferir proteção. Disse nome Delta Segurança? Delta Segurança era rival real de Proteção Total. Conflito entre 2 empresas, uma legítima, outra fachada para a milícia, era conhecimento que apenas alguém interno teria. Por que está me contando isso? Olhei para o chão. Porque se aquela loja para de pagar vocês, talvez outros parem também. E se Shopping decide contratar Delta completamente, vocês perdem tudo e vocês sempre me expulsam, mas pelo menos deixam eu catar em paz a maior parte do tempo. Outra empresa pode ser pior. Lógica torta, mas convincente, vinda de pessoa na posição de Ana. Lealdade mínima a conhecido versus desconhecido. Wagner me estudou por longo momento. Então soltou meu braço. Fica aqui. Não se mexe. Ele caminhou alguns metros, fez ligação. Não consegui ouvir conversa, mas linguagem corporal era intensa. Gestos agressivos, expressão séria. Voltou 5 minutos depois. Vem comigo. Para onde? Só vem.
Levou-me para escritório pequeno nos fundos do shopping. Sala claustrofóbica com mesa de metal, 2 cadeiras, câmera de segurança obviamente desligada. Lugar onde conversas privadas aconteciam. 2 outros homens esperavam. Reconheci Júnior de dossiê. Segundo em comando, histórico de violência doméstica e agressão. E homem mais velho que não reconheci, 50 e poucos anos, cabelo grisalho, cicatriz extensa no rosto. Essa é a mendiga que te passou informação? Homem mais velho perguntou. É? E você acredita nela? Informação é específica demais para ser inventada. Ela sabe. Sobre Delta, sabe nome de joalheria, até horário que dono faz ligações. Alguém realmente ouviu algo. Homem mais velho me examinou como espécime científico. Qual seu nome? Ana. Ana da Silva. Sobrenome criativo, ele zombou. Quantos Silvas sem documentação tem nas ruas? 1000, 10.000. Não escolhi perder documentos. Foram roubados. Por que você vive nas ruas, Ana? História de fundo preparada fluiu naturalmente. Perdi emprego de faxineira há 3 anos. Não consegui pagar aluguel, despejo. Uma coisa levou a outra. Tentei abrigos, mas são perigosos. Rua é mais segura às vezes. Faxineira onde? Escritórios no centro. Trabalhava para empresa terceirizada. Quando cortaram contratos por crise econômica, fui uma das primeiras demitidas. Detalhes eram críticos. Nome de empresa real que tinha falido, linha temporal verificável, razões plausíveis. E agora cata lixo para sobreviver? Latinhas. Plástico quando acho. Vendo para reciclador que paga 30 centavos o quilo. Bom dia, rende. 15 reais. Dá para comer. Vida dura. É sobrevivência. Ele acenou para Wagner. Verifica a história de joalheria. Se verdadeira, essa Ana pode ser útil. Se mentira, ele olhou para mim com promessa de violência. Ela desaparece. Meu estômago apertou, mas mantive expressão neutra. Wagner saiu para verificar. Fiquei sozinha com o homem mais velho e Júnior por 20 minutos tensos. Sabe o que fazemos com pessoas que mentem para nós? Homem mais velho perguntou casualmente. Imagino que... Nada bom. Imaginação não chega perto, mas talvez você seja esperta, talvez realmente ouviu algo útil. Nesse caso, talvez haja lugar para você aqui. Lugar como? Catadora de lixo vê muita coisa. Ouve conversas que pessoas têm perto de você porque te consideram invisível. Isso é recurso valioso. Isca estava funcionando. Wagner voltou à expressão sombria. História checa. Dono da Estrela de Ouro realmente foi contatado por Delta. Reunião marcada para a semana que vem. Alívio que não mostrei inundou através de mim. Tinha apostado em padrão. Empresas rivais sempre tentando roubar clientes umas das outras. Aposta pagou. Homem mais velho sorriu sem calor. Ana da Silva, parece que você é honesta. Raro nas ruas. Então vou fazer proposta. Trabalha para nós. Ouvidos nas áreas públicas do shopping. Relata conversas interessantes, movimentos suspeitos, clientes problemáticos. Qualquer coisa útil. Trabalhar como? Informante. Pagamos 200 reais por semana. Mais bônus por informação. Especialmente valiosa. Melhor que 30 centavos por quilo de latinhas. 200 reais por semana era fortuna para a moradora de Rua Real. Para mim, era acesso direto à operação deles. E, em troca, discrição absoluta. Não fala sobre nós para ninguém. Vê algo, reporta para Wagner. Apenas Wagner. E se descobrirmos que está trabalhando para a polícia, concorrentes ou qualquer um, deixou a ameaça no ar novamente. Não trabalho para ninguém. Só quero sobreviver. Então temos acordo. Aceitei. Primeiras 2 semanas como informante foram teatro cuidadoso. Reportei informações inócuas, clientes brigando, funcionários roubando mercadoria, adolescentes vendendo drogas no banheiro, coisas que Wagner podia verificar, mas não importavam estrategicamente. Construí confiança gradualmente. Wagner começou a tratar-me menos como lixo e mais como ferramenta útil.
Júnior me reconhecia com aceno. Até homem mais velho, descobri que nome dele era Carvalho, ex-delegado corrupto expulso há década. Me cumprimentava ocasionalmente. Estava me tornando parte da paisagem, não como igual, jamais isso, mas como recurso que tinha utilidade limitada. E enquanto isso, coletava evidências, gravações de conversas sobre extorsões, fotos discretas de transferências de dinheiro, documentação de hierarquia da operação. Mas comandante permanecia sombra. Nome mencionado reverentemente, mas nunca presente. Líder que operava de distância, nunca se expondo. Na terceira semana como informante, tive breakthrough. Wagner estava conversando com Carvalho sobre reunião com o comandante amanhã para prestar contas. Onde? Júnior perguntou. Depósito usual. 00:30. Depósito. Finalmente, localização onde o comandante aparecia pessoalmente. Reportei para Marcos imediatamente através de mensagem codificada. Possível encontro com o alvo principal. Amanhã, 00:30. Local desconhecido, mas rastreável através de Wagner. Muito arriscado seguir. Se descobrirem, não vou seguir diretamente, mas posso plantar rastreador no carro dele. Rastreador era menor que moeda, magnético, bateria de 1 semana. Equipe técnica havia dado meses atrás para a eventualidade exatamente assim. No dia seguinte, enquanto Wagner fazia ronda, aproximei com desculpa de reportar informação trivial. Enquanto falava, mão discretamente colocou rastreador sob para-choque traseiro de SUV dele. Missão executada em 3 segundos, invisível para qualquer um, observando casualmente. Naquela noite, equipe rastreou Wagner. Dirigiu por 40 minutos até zona industrial abandonada. Estacionou perto de depósito grande, cercado por muros altos. Câmeras de drone mostraram 5 veículos chegando, 10 homens entrando no depósito. Reunião durando 2 horas, mas identificação facial de drone não conseguiu capturar comandante claramente, sempre de costas para câmeras, sempre em sombras, sempre coberto por outros corpos estrategicamente posicionados. Profissional, paranoico, experiente. Precisamos de alguém dentro dessa reunião. Coronel Mendes disse durante debriefing. Olhos e ouvidos diretos. Eu posso tentar, ofereci. Como? Você é informante de rua, não tem acesso a reuniões de comando? Ainda não, mas se demonstrar valor suficiente, oportunidade veio mais rápido que esperava e de forma mais violenta. A oportunidade chegou numa sexta-feira à noite. Eu estava na área de alimentação, recolhendo latinhas quando escutei gritaria vindo da entrada principal. Instinto policial ativou imediatamente. Reconheci tom de confronto violento, prestes a explodir. Cheguei a tempo de ver 5 homens invadindo o shopping. Não eram criminosos comuns. Eram organizados, coordenados, se movendo com precisão militar. Todos armados, pistolas visíveis, facas nos cintos. E o líder era conhecido, Rodrigo Caveira Santos. Segundo o dossiê que memorizei meses atrás, ele comandava a facção rival, tentando tomar território da milícia de Wagner. Cadê o Wagner? Caveira gritou, arma apontada para teto. Quero falar com aquele filho da puta agora! Clientes gritaram, correram, alarme disparou. Mas seguranças da proteção total estavam em número inferior. Apenas 3 presentes naquele momento, incluindo Wagner. Vi Wagner avaliar situação rapidamente. 3 contra 5. Desvantagem numérica. Terreno aberto sem cobertura adequada. Odds ruins. Caveira! Ele gritou de trás de coluna. Isso é território neutro. Shopping é zona de não agressão. Zona de não agressão? Caveira riu. Depois que vocês mataram meu irmão, depois que roubaram nossas operações em 3 bairros, acabou neutralidade. Irmão, informação nova. Dossiê não mencionava conexão familiar. Seu irmão morreu resistindo. Foi escolha dele. Foi execução. E agora vou executar você e todos nessa merda de operação.
Caveira avançou. Seus homens se espalharam, cercando posições onde Wagner e seguranças dele estavam entrincheirados. Precisava agir. Não apenas por missão, mas porque tiroteio em shopping cheio resultaria em massacre de civis. Inocentes. Calculei opções em milissegundos. Revelar identidade e intervir oficialmente. Explodiria disfarce completamente, perderia meses de trabalho infiltrado. Mas permitir tiroteio significava mortes que poderia ter prevenido. Merda. Escolhi terceira opção, intervenção sem revelar identidade. Peguei extintor de incêndio da parede próxima. Pesado, cilindro de metal cheio de químico pressurizado. Não letal, mas efetivo como arma improvisada e distração. Avancei por flanco que Caveira deixou desprotegido. Erro tático básico, muito focado em Wagner. Cheguei a 3 metros dele antes de qualquer um notar. Então, pulei no cesto de lixo grande com rodas, dei impulso com o pé contra a parede e voei através do ar em direção à Caveira com o extintor levantado. Movimento que praticamente gritava treinamento militar. Mas no calor de ação, pessoas raramente notam detalhes assim. Bati extintor na lateral da cabeça de Caveira. Som oco, satisfatório. Ele caiu, arma voando da mão. Seus homens giraram. Inconfusos, quem era essa catadora de lixo louca atacando o chefe deles? Não dei tempo para processar. Liberei químico do extintor diretamente nos rostos de 2 mais próximos. Eles gritaram, temporariamente cegos. Wagner aproveitou distração. Disparou, acertando o ombro de terceiro homem. Júnior e outro segurança emergiram de cobertura, subduem quarto homem com cacetetes. Quinto tentou fugir. Joguei extintor vazio nas pernas dele. Tropeçou, caiu, foi imediatamente cercado por seguranças. Confronto. Inteiro durou talvez 45 segundos. Quando terminou, 5 invasores estavam desarmados e contidos. Caveira inconsciente, sangrando do corte na cabeça. Ninguém morto. E eu estava de pé no meio do caos. Ofegante, adrenalina pulsando, completamente exposta como muito mais que catadora de lixo. Wagner me encarou com mistura de choque e suspeita. O que? Como você... Pensei rápido. Cresci em favela. Aprende a se defender ou morre. Não ia ficar parada enquanto eles matavam todo mundo. Você se moveu como militar, treinada. Meu pai era ex-exército. Me ensinou algumas coisas antes de morrer. Mentira convincente, porque tinha grão de verdade. Muitos moradores de favela tinham familiares com histórico militar. E movimentos que demonstrei, embora técnicos, podiam teoricamente ser ensinados por veterano para filha. Mas Wagner não era idiota. Vi dúvida em seus olhos, questionamento se história fazia sentido completo. Carvalho chegou correndo de setor diferente do shopping onde estava supervisionando. Avaliou cena, 5 homens de Caveira desarmados, Caveira sangrando, Wagner e equipe dele ilesos. Quem parou eles? Wagner apontou para mim. A catadora, Ana. Carvalho me estudou intensamente. Você fez isso sozinha? Extintor e sorte. Eles estavam tão focados em Wagner que não me viram vindo. Sorte. Ele não pareceu convencido. Ou treinamento excepcional disfarçado de sorte. Meu coração acelerou. Ele desconfiava. Precisava vender história melhor. Olha, disse, deixando voz quebrar ligeiramente. Moro na rua há 3 anos. Sobrevivi a 2 estupros tentados, 4 roubos violentos. Inverno onde quase morri de hipotermia. Aprende rápido ou não sobrevive. Não sou soldado, só sou sobrevivente. Menção de estupros adicionou camada de trauma, que explicava a capacidade de violência defensiva. Estratégia calculada, mas também verdade horrível. Muitas mulheres em situação de rua desenvolviam habilidades de combate improvisado por pura necessidade. Carvalho manteve o olhar por longo momento, então acenou. Wagner, leva Caveira e homens dele para depósito. Comandante vai querer interrogar pessoalmente. E a Ana, traz ela também. Salvou a operação nossa. Comandante deveria conhecê-la.
pulso de alarme e excitação simultaneamente. Exatamente o que queria: acesso direto à comandante, mas também perigoso, escrutínio aumentado, chance maior de disfarce ser perfurado. 2 horas depois, estava no banco traseiro de SUV, dirigido por Wagner Júnior. Ao lado dele, eu espremida entre 2 seguranças. Caveira e homens dele seguiam em van separada. Dirigimos para o mesmo depósito que Drone tinha observado. Quando chegamos, 4 outros veículos já estavam estacionados. Reunião de emergência convocada. Fui levada para dentro. Espaço enorme, mal iluminado, cheirando a mofo e óleo de motor. Caixas empilhadas, criando labirinto de corredores. Área central aberta, onde 20 homens aguardavam. E no centro, sentado em cadeira como trono improvisado, estava ele, comandante. Mesmo na penumbra, presença dele era magnética. 50 e poucos anos, corpo ainda forte apesar da idade, rosto marcado por cicatrizes que contavam história de violência vivida. Cabelo grisalho cortado curto em estilo militar. Olhos que processavam tudo com inteligência afiada. E havia algo terrivelmente familiar nele. Como se tivesse visto antes, mas não conseguia localizar onde. Então, voz grave ecoou no espaço. Essa é catadora milagrosa que salvou a operação de Wagner. Fui empurrada para a frente até estar a 3 metros dele. Sim, comandante, Carvalho respondeu. Ana da Silva. Nossa informante há 3 semanas. Hoje interveio quando Caveira atacou o shopping. Neutralizou 5 homens armados sozinha. Impressionante para a catadora de lixo. Comandante me estudou como predador avaliando presa, especialmente considerando que movimento que testemunhas descrevem soa suspeitamente como técnica de CQC ensinada em treinamento militar de elite. CQC, Close Quarters Combat, combate em espaço confinado, termo técnico que civil comum não usaria. Ele sabia, ou no mínimo suspeitava fortemente. Mantive expressão neutra. Não sei o que é CQC. Só fiz o que pai me ensinou. Ele era sargento do exército antes de reforma. Sargento? Comandante sorriu sem humor. E qual unidade? Merda. Detalhes específicos eram armadilhas. Qualquer um com conhecimento militar real saberia verificar. Não lembro. Eu era criança quando ele morreu. Apenas lembro ele me ensinando a me defender. Mundo é perigoso para mulheres, ele dizia. Precisa saber lutar. Conveniente não lembrar detalhes verificáveis. Faz 17 anos que ele morreu. Memórias desvanecem. Comandante se levantou, caminhou lentamente ao meu redor. Círculo predatório. Sabe o que penso, Ana? Penso que você é boa demais, informação precisa demais, reflexos rápidos demais, história vaga demais. Então por que Wagner me contratou? Porque a informação que providenciou era valiosa, mas valor pode ser isca. Polícia usa informantes falsos para infiltrar operações o tempo todo. Não sou polícia. Não? Ele parou na frente de mim. Então não vai se importar de provar. Antes que pudesse reagir, ele puxou faca e a segurou na minha frente. Caveira está ali, inconsciente. Você o feriu. Tradição nossa é simples. Quem fere inimigo nosso, termina trabalho. Prova lealdade com sangue. Estava me pedindo para executar homem indefeso. Teste Ultimate. De se estava realmente infiltrada ou operadora encoberta. Policial real nunca cometeria assassinato para manter disfarce. Criminoso real não hesitaria. Peguei faca, mantendo mão firme, apesar de mente acelerada, procurando saída que não comprometesse moralmente ou explodia disfarce. Caminhei até onde Caveira estava amarrado em cadeira, ainda inconsciente de trauma na cabeça. Sangue seco em rosto dele, respiração superficial, mas estável. 20 pares de olhos me observando, esperando, julgando. Posicionei faca em garganta dele. Pressão leve, suficiente para deprimir pele sem cortar. Problema, disse virando para a comandante. Ele está inconsciente. Não vai sentir. Não vai saber quem matou.
Não envia mensagem. Mensagem não é para ele, é para a organização dele quando encontrarem corpo. Mas também é desperdício de recurso. Continuei improvisante. Ele tem informação valiosa sobre facção dele, territórios, operações. Mata agora, informação morre com ele. Tortura primeiro, extrai tudo que sabe, então mata. Pausa calculada. A menos que comandante não se importa com inteligência estratégica, estava apostando duplo, demonstrando pensamento estratégico que se alinhava com mentalidade militar, mas também atrasando execução que não podia cometer. Comandante me estudou por longo momento, então sorriu. Sorriso genuíno desta vez, não predatório. Inteligente, brutal, mas inteligente. Wagner Carvalho, vejam. É assim que o operador real pensa. Não apenas músculo, mas cérebro. Ele pegou faca de volta. Talvez você seja exatamente o que diz ser sobrevivente excepcional. Ou talvez seja algo mais, tempo dirá. Mas por agora, provou que pensa como nós. Isso vale algo. Alívio inundou, mas não mostrei. Então não preciso matá-lo? Não hoje. Como sugeriu, primeiro extraímos informação. Então, você terá a honra de finalizar, depois que acordar e souber exatamente quem está tirando vida dele. Comprei tempo. Alguns dias, talvez uma semana antes que Caveira fosse torturado suficientemente e eu seria forçada a escolher entre explodir disfarce ou cometer assassinato. Precisava acelerar a operação, identificar comandante conclusivamente, coletar evidências finais, orquestrar extração antes que prazo chegasse. Mas pelo menos tinha conseguido. Estava dentro. Comandante me conhecia. Acesso próximo a núcleo da operação. Uma coisa, comandante disse enquanto eu me afastava de Caveira. Curiosidade pessoal. Quando atacou ele com extintor, movimento que fez, salto com impulso de parede, golpe descendo com força. Rotacional, reconheço de algum lugar. Onde aprendi esse movimento exato? Armadilha final. Movimento era específico de treinamento do BOP. Nenhum sargento do exército ensinaria filha técnica tão especializada. Pensei rápido. Filme de ação. Jackie Chan, acho. Assistia quando o pai ainda era vivo. Sempre admirei como ele lutava. Tentei imitar anos depois quando precisei me defender. Funcionou por pura sorte. Jackie Chan. Ele riu. Filmografia dele é extensiva. Qual filme especificamente? Não lembro o título. Foi há muito tempo. Só lembro cena onde ele usa extintor como arma. Não havia cena assim em filme de Jackie Chan que eu soubesse. Mas apostava que comandante também não conhecia a filmografia completa para contestar. Gamble pagou. Ele acenou dismissivamente. Doesn't matter. Tática funcionou. É o que importa. Fui levada para a sala lateral pequena. Espera aqui. Comandante decide o que fazer com você. Fiquei sozinha por 30 minutos. Tempo suficiente para avaliar situação. Havia avançado significativamente. Conheci comandante, ganhei reconhecimento dele, demonstrei valor. Mas também levantei suspeitas. Teste de execução foi claro sinal que ele não confiava completamente. E tinha deadline agora. Antes que Caveira fosse torturado e executado, precisava agir. Porta abriu, Wagner entrou. Comandante quer você em operação amanhã. Teste final. Prova definitiva de lealdade. Que operação? Coleta de taxa em mercado que está atrasado em pagamentos. Vamos fazer... Exemplo. Violência vai ser necessária. Você participa, demonstra que pode fazer trabalho sujo ou... Ele deixou a ameaça implícita. E se eu recusar? Então o comandante conclui que é infiltrada. E você desaparece. Permanentemente. Sem saída. Tinha 24 horas para decidir. Participar de agressão violenta contra civis inocentes ou ser executada como informante policial. Mas talvez houvesse terceira opção. Uma que exigia coordenação perfeita, timing impecável e dose massiva de coragem. Ou estupidez. Ia transformar teste de lealdade em armadilha para eles.
Consegui enviar mensagem codificada para Marcos naquela mesma noite. Estava de volta ao ponto seguro às 3 da manhã, exausta física e emocionalmente. Teste de lealdade amanhã, reportei. Vão me forçar a participar de agressão violenta contra comerciante. É a armadilha. Se recusar, me matam como infiltrada. Se participar, comprometo a integridade da operação e cruzo linhas que não posso cruzar. Marcos estava pálido. Capitã, precisamos extrair você, agora, antes que seja tarde. Não, isso é oportunidade. Wagner, Carvalho e provavelmente o próprio comandante estarão presentes na operação. Podemos pegar todos simultaneamente. Como? Eles estão armados, paranoicos, e no momento que verem polícia, vão te executar primeiro. A menos que não vejam polícia. A menos que pareça que a operação está correndo normal até ser tarde demais para reagir. Passei próximas 6 horas planejando com Marcos e Coronel Mendes via comunicação segura. Operação seria arriscada, margem de erro minúscula, timing tinha que ser perfeito e eu estaria exposta sem backup visível até momento final. Mas era a única forma de capturar liderança inteira sem explodir meses de trabalho ou comprometer futuras operações de infiltração. Plano era assim. Eu participaria da coleta como ordenado, demonstrando lealdade inicial. Equipe do BOPE estaria posicionada em múltiplos pontos ao redor do mercado-alvo. Snipers em edifícios adjacentes, equipes táticas em vans disfarçadas, drones com visão infravermelha monitorando movimentos. Quando Wagner e equipe começassem violência contra comerciante, eu daria sinal específico. Coçar a orelha esquerda 3 vezes. Isso ativaria a operação completa. BOPE entraria de todas as direções simultaneamente, cercando antes que alguém pudesse reagir. E se eles perceberem a armadilha antes do sinal? Marcos perguntou. Então, improviso, como sempre. Capitã, com todo respeito, improvisar contra 10 criminosos armados que já suspeitam de você é suicídio. Então sugere alternativa melhor? Silêncio. Não havia alternativa melhor. Coronel Mendes autorizou a operação com ressalva. Silva, no momento que a situação virar sul, você aborta. Não é heroísmo, é sobrevivência. Preferimos você viva sem capturar comandante do que morta com operação completa. Entendido, senhor. Não mencionei que já tinha decidido. Operação seria concluída não importando o custo pessoal. Meses de trabalho, risco extremo, humilhações sofridas, não podiam ser desperdiçados por retirada prematura. Reunião estava marcada para 6 da tarde no depósito. De lá, convoiaríamos para mercado. Cheguei 15 minutos adiantada, mantendo o personagem de Ana ansiosa para provar valor. Wagner me cumprimentou com aceno. Carvalho ignorou. Comandante não estava visível ainda. 9 homens aguardavam além de Wagner e Carvalho. Reconheci rostos de dossiês, soldados da milícia, todos com históricos violentos, todos armados com pistolas e cacetetes. Comandante vem? Perguntei a Wagner. Talvez, depende se a operação é interessante o suficiente. Interessante. Eles iam espancar comerciante inocente e chamavam de interessante. Raiva ferveu, mas mantive escondida. Às 6h15, 3 SUVs saíram do depósito. Eu estava no segundo, espremida entre 2 soldados que cheiravam a cigarro e suor. Wagner dirigia falando casualmente sobre técnicas de persuasão. Regra é simples, ele explicou. Começamos educado. Pedimos pagamento atrasado mais multa de 50%. Se recusam, escalamos. Primeiro ameaças verbais. Depois quebramos mercadoria. Finalmente, quebramos pessoa. Eventualmente todos pagam. E se não tiverem dinheiro? Não é nosso problema. Vendem estoque, pegam empréstimo, empenham casa, sempre a forma. Só precisam de motivação adequada. Mercado-alvo era estabelecimento familiar pequeno. Mercado São Jorge, propriedade de senhor português de 60 e poucos anos chamado Manuel. Segundo dossiê que revisei, ele tinha se recusado a pagar taxa de proteção,
por 3 semanas, alegando que mal conseguia pagar fornecedores. Chegamos e encontramos mercado ainda aberto, clientes fazendo compras de fim de tarde. Isso complicava. Civis inocentes poderiam ser feridos no crossfire se a operação virasse confronto. Wagner entrou primeiro com Carvalho e 4 soldados. Eu fui instruída a ficar na entrada caso alguém tente fugir. Posição que me dava visão de interior, mas também isolava de ação principal, tático. Eles ainda não confiavam completamente. Vi, através de vidro, Wagner abordando Manuel no caixa. Conversa começou civilizada. Wagner sorrindo, gestos amigáveis, cliente perto dele sem perceber ameaça. Então, tom mudou. Wagner gesticulou agressivamente. Manuel balançou cabeça, claramente recusando. Carvalho deu volta no balcão, ficando atrás de Manuel. Posição de intimidação. Cliente percebeu a atmosfera e saiu rapidamente. Outros 2 clientes fizeram o mesmo. Agora mercado. Estava vazio, exceto por Manuel, Wagner, Carvalho e soldados. Momento estava chegando. Wagner empurrou Manuel contra a parede. Soldado pegou caixa registradora e virou. Dinheiro caindo. Talvez R$ 200. Claramente insuficiente para dívida de milhares. Carvalho pegou o cacetete. Levantou para golpear Manuel. Agora. Cocei a orelha esquerda. 1 vez. 2, 3. Sinal dado. Nada aconteceu imediatamente. Operações táticas requerem segundos para ativar. Equipe saindo de posições, movimento coordenado. Aproximação silenciosa. Mas naqueles segundos, Carvalho balançou o cacetete. Não consegui esperar mais. Entrei no mercado, voz alta. Espera, tem problema? Todos viraram. Wagner irritado. Que problema? Policial, do lado de fora. Viatura passando devagar, olhando para cá. Mentira completa, mas compraria segundos cruciais. Wagner correu para a porta, olhando rua. Não vejo nada. Acabou de passar, mas pode voltar. Talvez devêssemos... Explosão de movimento do lado de fora. 3 vans. Do BOP derrapando na rua, portas se abrindo, operadores em uniformes pretos derramando com armas levantadas. BOP! No chão! Agora! Wagner entendeu instantaneamente. Virou para mim com ódio puro. Sua vadia! Você! Puxou a arma. Apontou para minha cabeça. Tempo diminuiu. Treinamento ativou automaticamente. Movimento lateral, esquiva do ângulo de tiro. Mão direita golpeando o pulso dele, desviando a arma. Mão esquerda em cotovelo dele. Alavancagem para quebrar controle. Joelhada no estômago. Ele dobrou. Peguei a arma dele e o joguei no chão. 3 segundos. Wagner desarmado e imobilizado. Soldados dentro do mercado tentaram reagir. Carvalho levantou o cacetete para me atacar. Janela de vidro explodiu. Sniper do BOP disparou. Tiro não letal. Bala de borracha acertando o ombro de Carvalho. Ele gritou, deixou o cacetete cair. Porta frontal explodiu aberta. 6 operadores do BOP entraram como onda preta de violência controlada. Polícia! Armas no chão! Mãos na cabeça! Soldados hesitaram por... Segundo fatal. Então tentaram resistir. Erro. Operadores do BOP eram máquinas de combate urbano. Em 15 segundos, todos 9 soldados estavam no chão, algemados, desarmados, neutralizados sem morte única. Eu mantive Wagner sob meu joelho, a arma dele agora apontada para ele. Wagner Santos está preso por extorsão, formação de milícia, agressão e múltiplas outras acusações. Tem direito de permanecer calado. Quem é você? Tirei boné sujo, deixando o cabelo cair. Limpei sujeira falsa do rosto com manga. Capitã Andréia Silva, BOP. Expressão dele passou por choque, raiva, depois resignação quebrada. 3 semanas. 3 semanas você estava sob nossos narizes. Mais que isso. 3 meses se contar preparação e reconhecimento. Comandante sabia. Ele suspeitava. Onde ele está? Não sei. Ele não veio hoje. Disse que havia algo errado com você. Que teste seria revelar verdade.
Meu estômago afundou. Comandante não havia caído na armadilha. Ele tinha ficado longe, propositadamente. Marcos apareceu na entrada, colete tático, capacete, rifle. Capitã, está ferida? Estou bem. Situação: 9 detidos aqui. Mais 4 capturados em veículos lá fora. Mas comandante não está. Não. E estamos recebendo relatórios. Depósito onde reuniões acontecem está vazio. Completamente evacuado. Como se soubessem que estávamos vindo. Comandante havia cheirado armadilha. Tinha sacrificado Wagner e soldados como peões enquanto escapava. Temos rastreador no veículo de Wagner, lembrei. Dados de localização dos últimos dias. Podemos mapear todos os lugares que visitou, incluindo residência de comandante. Já fazendo. Mas se ele é metade do profissional que parece, já terá desaparecido. Manuel, comerciante que quase foi espancado, aproximou trêmulo. Vocês são Polícia Real? Sim, senhor. BOPE. Está seguro agora. Obrigado. Meu Deus, obrigado. Pensei que iam me matar. Quantos outros comerciantes estão pagando taxa de proteção para essa milícia? Centenas, shopping inteiro, múltiplos mercados em bairros adjacentes, todos com medo demais para denunciar. Não mais. Com liderança presa, operação vai colapsar. Mas mesmo dizendo palavras, sabia que era otimismo falso. Wagner era gerente, não chefe. Carvalho era conselheiro, não comandante. Soldados eram substituíveis. Enquanto o comandante permanecesse livre, a operação continuaria sob nova liderança. Fui levada de volta para a base do BOPE, em van blindada, ainda em roupas de Ana, ainda com sujeira e aparência de moradora de rua. Jornalistas haviam chegado ao mercado antes de partirmos. Operação do BOPE captura célula de milícia. Seria manchete da noite. No debriefing, Coronel Mendes congratulou, mas também criticou. Operação foi sucesso parcial. Capturamos célula operacional, mas perdemos alvo principal. Comandante escapou. Ele sabia, admiti. Suspeitou desde teste de execução com caveira. Enviou a equipe dele para a operação, mas ficou longe. Então precisamos recalibrar. Análise de dados que coletou durante 3 meses infiltrada. Rastreamento financeiro. Interrogatório de capturados. Alguém sabe identidade real de comandante. Interrogatórios começaram imediatamente. Wagner recusou falar. Lealdade ou medo, impossível distinguir. Soldados menores sabiam apenas nome e código. Nunca viram rosto claramente. Mas Carvalho, ex-delegado corrupto com instinto de sobrevivência aguçado, calculou odds. Posso fazer acordo? Ele perguntou durante interrogatório. Depende do que oferece. Identidade de comandante, nome real, localização, tudo. Em troca de redução de pena, proteção contra a represália. Nova identidade após cumprir tempo. Promotoria considerou. Se informação levar à captura confirmada, sim. Mas tem que ser informação verificável, não fantasia para ganhar tempo. Carvalho respirou fundo. Então falou o nome que fez meu sangue gelar. Comandante é Capitão Roberto Mendes. Do BOPE. Silêncio absoluto caiu sobre sala. Impossível, coronel. Mendes rugiu. Capitão Mendes é um dos nossos oficiais mais condecorados. E mais corrupto. Tem operado milícia por 8 anos, desde retornar de operação em favela, onde supostamente foi ferido. Usou conexões dentro do BOPE para se proteger, para ter inteligência antecipada sobre operações, para recrutar ex-policiais expulsos. Está mentindo para criar caos. Então explica como sempre souberam quando operações estavam vindo? Como evidências misteriosamente desapareciam. Mendes é comandante. E, agora que a operação de vocês o expôs parcialmente, ele vai desaparecer permanentemente, a menos que hajam rápido. Coronel Mendes estava pálido. Se isso é verdade, se temos traidor em nossas fileiras desde o início, significaria que toda a operação estava comprometida desde dia 1, completei, e que eu estava em perigo muito maior que imaginávamos.
Verificação foi rápida, mas conclusiva. Capitão Roberto Mendes, oficial de 48 anos, 17 anos no BOPE, 3 condecorações por bravura. Não estava em base quando rastreamos. Telefone dele estava desligado, residência oficial estava vazia. E quando acessamos arquivos financeiros com mandado de emergência, encontramos padrão de transferências offshore, correspondendo exatamente a cronograma de extorsões documentadas. Meu Deus, coronel sussurrou. Trabalhei com ele por década. Nunca suspeitei. Porque era bom, respondi. Compartimentalizou perfeitamente. Oficial exemplar durante dia, comandante de milícia durante noite, e usou posição para proteger a operação dele de dentro. Como capturamos agora? Ele sabe que sabemos. Vai correr. Provavelmente já está a caminho do aeroporto ou fronteira. Então emitimos alerta máximo. Fronteiras, aeroportos, portos, tudo. Mas parte de mim sabia que seria insuficiente. Mendes era profissional, paranoico, preparado. Provavelmente tinha rotas de fuga planejadas há anos, a menos que houvesse forma de forçá-lo a vir até nós. Tem Caveira, lembrei. Ainda preso no depósito. Secundário, Mendes não vai abandoná-lo. Tem informação demais, pode delatar demais se capturado pela polícia. Então, usamos Caveira como isca? Armadilha dupla. Vazamos que Caveira foi transferido para o hospital sob guarda mínima. Mendes vai tentar resgate ou execução para silenciar, e estaremos esperando. Era arriscado. Dependia de Mendes agindo previsivelmente. Mas era a única jogada restante. Operação foi montada em 8 horas. Caveira realmente foi transferido. Não para o hospital, mas para local controlado que pareceria hospital. Guarda mínima. Era, na verdade, 20 operadores disfarçados como enfermeiros, médicos, seguranças. E eu estaria lá também. Isca secundária. Se Mendes descobrisse a identidade de Ana como Capitã Silva, queria vingança pessoal. Ego ferido de ter sido enganado por operadora subordinada. Chegou meia-noite quando alarmes silenciosos ativaram. 3 homens aproximando por lado leste. Um deles correspondendo ao perfil físico de Mendes. Era ele. Mendes entrou pelo subsolo, movimento tático perfeito, silencioso, coordenado, usando pontos cegos de câmeras que ele sabia existir, porque ajudou a desenhar protocolo de segurança do BOPE. Mas não sabia que redesenhamos posicionamento específico para essa operação. Cada passo dele era rastreado por drones térmicos no teto. Observei de posição escondida enquanto ele e 2 soldados avançavam pelo corredor em direção ao quarto onde Caveira, supostamente, estava sob guarda mínima. Mendes estava armado, pistola com silenciador, colete tático sob jaqueta civil, movimentos de veterano que tinha feito invasões centenas de vezes. Chegaram à porta. Um soldado forçou fechadura enquanto o outro cobria corredor. Mendes entrou primeiro, arma levantada. Quarto estava vazio, exceto por cama hospitalar. E nela, manequim coberto por lençol que de longe parecia corpo humano. Armadilha. Mendes sussurrou virando para sair. Tarde demais. Portas em ambas extremidades do corredor explodiram abertas. 20 operadores do BOPE entraram de ambos lados, armas apontadas, gritos coordenados. Polícia! Armas no chão! Soldados de Mendes largaram armas imediatamente, mãos levantadas. Sabiam quando odds eram impossíveis. Mas Mendes não largou. Apontou a arma não para operadores, mas para mim, saindo da posição escondida. Capitã Silva, ele disse calmamente, como se estivéssemos em briefing normal. Ou deveria chamar de Ana. Atuação impressionante. Realmente acreditei por semanas que era apenas catador excepcional. Capitão, Mendes, ou prefere comandante? Tanto faz. Títulos são ilusões que criamos para dar significado a ações sem sentido. Ele manteve a arma firme. Presume que vai me prender? Sei que vou. Está cercado por 20 atiradores de elite. Não tem saída. Sempre há saída. Morte é saída. Preferível à prisão.
Suicídio por polícia? Covarde para homem que construiu império de extorsão. Império. Ele riu amargamente. Chama de império. Eu chamo de sobrevivência. Sabe quanto ganha capitão do BOPE? 5.000 por mês. Para arriscar vida diariamente, para ver amigos morrerem, para dormir com pesadelos de operações que deram errado. 5.000 miseráveis reais. Isso justifica extorquir centenas de comerciantes honestos, bater neles, ameaçar famílias? Justifica? Não, mas explica. Sistema é podre, Silva. Polícia é paga miséria para lutar guerras impossíveis contra inimigos com recursos infinitos. Alguns de nós decidem nivelar campo de jogo, tornando-se exatamente o que juramos combater. Ou reconhecendo que distinção entre nós e eles sempre foi ilusão. Todos somos sobreviventes, fazendo o que precisa ser feito. Não, você escolheu isso. Eu também cresci pobre, vi violência, tive razões para me corromper, mas escolhi diferente. Porque ainda é jovem, idealista, dê mais década nesse trabalho. Veja mais amigos morrerem por país que não valoriza sacrifício deles. Então conversamos sobre escolhas. Não vou ter essa conversa. Está preso. Baixe arma. E se recusar? Vai atirar em superior? Traidor não é superior. É alvo. Standoff tenso. Dedo dele no gatilho, dedo meu no meu. 20 armas adicionais, todas apontadas para ele. Uma pergunta antes de terminar isso, ele disse. Como descobriu? Fui meticuloso por 8 anos. O que me entregou? Carvalho. Barganha por redução de pena. Ah, lealdade comprada sempre é mais fraca que lealdade verdadeira. Erro meu. Ele sorriu sem humor. Mas há algo que deve saber. Não estou sozinho. Tenho sócios dentro do sistema. Delegados, juízes, até outros no BOPE. Prende um, 2 surgem. Então prenderemos todos, um por um, até limpar podridão completa. Otimismo adorável. Mas sistema não permite limpeza real. Protege os seus, mesmo os corruptos, porque admitir corrupção sistêmica significaria admitir que tudo é quebrado. Talvez, mas começa com você. Mendes olhou ao redor, avaliando odds uma última vez. Então fez algo inesperado. Baixou arma. Sabe o que é mais triste, Silva? Eu era como você uma vez. Acreditava, lutava. Pelo certo, mas sistema quebra todos eventualmente. Você vai ver. Não vou. Vai, porque já começou. Está disposta a usar violência contra civis inocentes para manter disfarce. Não hoje, mas estava se preparando mentalmente para a possibilidade. É primeiro passo. Próximo é mais fácil. E próximo. Até acordar um dia e perceber que se tornou exatamente o que odiava. Palavras dele me atingiram mais forte que queria admitir, porque havia grão de verdade. Tinha considerado cruzar linhas para a missão. Não cruzei, mas consideração sozinha era deslize moral. Diferença entre nós, respondi finalmente, é que eu reconheço linha e escolho não cruzar. Você não apenas cruzou, abraçou corrupção completamente. Por agora, dê tempo. Operadores se aproximaram, algemando Mendes. Ele não resistiu. Como veterano do BOPE, sabia exatamente quando resistência era fútil. Ao ser levado, ele parou ao meu lado. Uma última coisa, arquivos que compilou, evidências, gravações, documentação, cópias existem com advogados instruídos a liberar publicamente se algo acontecer comigo, incluindo informação sobre outros policiais corruptos, alguns talvez que você respeita. Chantagem? Seguro, mas vai descobrir que verdade é mais complicada que moralidade simples de herói versus vilão. Ele foi levado e fiquei parada no corredor, sentindo peso de implicação. Investigação subsequente foi devastadora. Arquivos de Mendes, quando finalmente acessados através de mandados legais, revelaram rede de corrupção muito mais ampla que imaginávamos. 17 policiais, 5 juízes, 3 promotores, todos com conexões com várias operações de milícia. Alguns nomes me chocaram. Oficiais que tinha admirado, mentores que ensinaram ética e honra, todos comprometidos em graus variados.
Como isso aconteceu? Perguntei a Coronel Mendes, sem parentesco com o traidor Roberto Mendes, durante uma das muitas reuniões de corregedoria. Lentamente, gradualmente, começam com favor pequeno, ignorar infração menor, aceitar presente modesto, e anos depois estão completamente comprados sem perceber como chegaram lá. E agora? Agora limpamos, dolorosamente, publicamente, demonstrando que não toleramos corrupção independente de patente ou tempo de serviço. Processo levou 18 meses, julgamentos, escândalos públicos, mídia dissecando cada detalhe. Roberto Mendes foi condenado a 28 anos por formação de milícia, extorsão, corrupção ativa e múltiplas outras acusações. 17 policiais foram expulsos e presos. 5 juízes foram impedidos e processados criminalmente. E eu fui promovida a major, tornando-me uma das oficiais mais jovens a atingir patente. Recebi medalha de honra por operação que desmantelou uma das maiores milícias urbanas do estado. Mas honras pareciam ocas quando pensava no custo. Comerciantes que tinham sofrido anos de extorsão antes de finalmente serem libertados. 3 policiais que morreram em operações sabotadas por Mendes, passando informação. Confiança pública em instituições que levaria gerações para reconstruir. 6 meses após condenação de Mendes, recebi carta dele da prisão. Hesitei em abrir, mas curiosidade venceu. Major Silva, congratulações pela promoção, merecida, sem dúvida. Não escrevo para pedir perdão ou oferecer desculpas, ambos seriam vazios. Fiz escolhas, pago consequências, mas escrevo para avisar. Sistema que critica não mudou fundamentalmente. Policiais ainda são pagos miséria. Criminalidade ainda é epidemia. Pressões que me quebraram ainda existem para a próxima geração. Você é forte, mais forte que fui, mas força tem limites. E quando alcançar esses limites, vai entender escolhas que fiz. Não espero que concorde com elas. Apenas que entenda que não sou monstro excepcional. Sou sintoma de sistema doente. Conserte sistema, não apenas sintomas, ou em 20 anos estará sentando na minha posição, escrevendo carta similar para a jovem idealista que te prendeu. Capitão Roberto Mendes, aposentado por desonra. Carta me assombrou por semanas, porque novamente havia verdade irritante. Prendemos Mendes, mas condições que criaram Mendes permaneciam. Então fiz algo sobre isso. Usei plataforma que promoção me deu para defender reforma policial. Salários melhores. Apoio psicológico real para oficiais traumatizados. Supervisão independente para prevenir corrupção. Não foi popular. Policiais veteranos me acusaram de traição. Políticos reclamaram de custos, mas persisti. Por que está fazendo isso? Coronel me perguntou após eu testemunhar em comissão legislativa defendendo aumento salarial para a base. Porque Mendes estava certo sobre uma coisa: sistema quebra pessoas. E se não consertamos o sistema, apenas substituímos um Mendes por outro indefinidamente. Reforma sistêmica é trabalho de décadas. Então começamos agora. Cada jornada, não importa quão longa, começa com o primeiro passo. 3 anos após a operação, vida tinha normalizado na superfície. Continuava no BOP, liderando operações, treinando recrutas. Mas algo fundamental tinha mudado. Via cada operação através de lente diferente agora. Não apenas capturar criminosos, mas por que criminosos existem. Não apenas fazer cumprir lei, mas lei é justa. E quando via catadores de lixo nas ruas, pessoas reais, não disfarces, via Ana. Lembrava dos meses vivendo como ela, invisibilidade, vulnerabilidade, desespero que força escolhas impossíveis. Então ajudava, doava para abrigos, voluntariava em programas de reintegração, pequenas ações que não mudavam sistema, mas mudavam vidas individuais. Major Silva, jovem recruta, me perguntou durante sessão de treinamento: história sobre você se infiltrando como catadora de lixo é verdadeira? É. Como conseguiu? Quer dizer,
Fisicamente entendo, mas mentalmente, viver como invisível, ser tratada como lixo humano, permitir humilhações sem revidar, como lidou com isso? Lembrava por que fazia. Cada humilhação era evidência coletada. Cada degradação era passo mais próximo de justiça. Propósito. Sustentava através de tudo. E valeu a pena? Pensei em Mendes preso. Wagner e célula dele desmantelada. Centenas de comerciantes libertados de extorsão. Mas também pensei em custos, cicatrizes psicológicas, confiança abalada, inocência perdida. Sim, respondi finalmente, mas vitória sempre tem custo. Questão não é se paga custo, é garantir que preço valha propósito. 5 anos após a operação, estava em shopping fazendo compras pessoais quando vi ele. Seu João, porteiro que tinha sido gentil, quando eu estava disfarçada como Ana. Ele não me reconheceu inicialmente. Eu estava em roupas civis normais, cabelo arrumado, aparência completamente diferente. Mas parei e cumprimentei. Seu João? Ainda trabalhando aqui? Ele me olhou confuso. Desculpe, conhecemos? Há 5 anos eu era alguém diferente. Reconhecimento lento cruzou o rosto dele. Ana? A catadora? Mas você está... Nunca fui realmente Ana. Estava trabalhando disfarçada. Sou policial. A operação que prendeu Wagner e gangue dele. Você era responsável? Parte da equipe. Sim. Olhos dele marejaram. Obrigado. Sabe quantos de nós funcionários sofremos sob eles? Agressões, ameaças, roubos de salário. E ninguém fazia nada porque tinham proteção. Você liberou todos nós. Fiz meu trabalho, mas fico feliz que ajudou. Mais que trabalho, você viveu como nós, sentiu o que sentimos. Maioria dos policiais nunca entenderia, mas você entendeu. Conversa me seguiu por dias, porque seu João tocou em algo essencial. Empatia nascida de experiência compartilhada, mesmo que artificial. 10 anos após a operação, recebi notícia que Mendes tinha morrido na prisão. Ataque cardíaco aos 58. Não violência, não conspiração. Apenas biologia falhando. Não fui ao funeral. Poucos foram. Homem que tinha sido decorado capitão do BOPE morreu como pária, nome sinônimo de traição. Mas senti algo próximo de tristeza. Não por quem ele se tornou, mas por quem ele tinha sido antes de escolher caminho de corrupção. Jovem idealista que queria fazer diferença, gradualmente quebrado por sistema que não valorizava o sacrifício dele. Não vou permitir que isso aconteça comigo, jurei. Não importa quanto tempo passe, não importa quantas pressões, vou manter escolhendo certo sobre fácil. Foi promessa difícil de manter. Houve momentos de dúvida, tentações, atalhos oferecidos, mas cada vez lembrava de Mendes e escolhia diferente. Hoje, 15 anos após a operação original, sou coronel do BOPE, comanda divisão inteira. Treino centenas de recrutas, supervisiono dezenas de operações. E toda a nova turma conta história. Sobre capitã que se disfarçou como catadora de lixo. Sobre 3 meses, vivendo invisível. Sobre humilhações sofridas por propósito maior. Sobre operação que desmantelou milícia massiva, mas também revelou corrupção profunda dentro das próprias forças. Moral. Digo aos olhos jovens e idealistas olhando para mim, não é que vitória é fácil, é que vitória requer sacrifício, requer humildade de viver entre aqueles que protege, requer coragem de enfrentar não apenas inimigos externos, mas corrupção interna. E requer vigilância constante contra transformar-se naquilo que combate. Porque linha entre protetor e opressor é mais fina que gostamos de admitir. Cada recruta acena, absorvendo lição. Alguns irão carregar, outros vão esquecer. Alguns, apesar de todas as advertências, vão cruzar linha eventualmente. Mas se mesmo um lembrar, se mesmo um escolher diferente em momento crucial, valeu a pena, porque no final... Legado não é sobre quantos criminosos prende,
é sobre quantos futuros você previne de tomarem caminho errado. E toda vez que vejo catador de lixo na rua agora, não vejo invisível. Vejo Ana. Vejo pessoa com história, dignidade, humanidade igual à minha. E lembro que aparências mentem, que subestimar baseado em roupas ou profissão é erro fatal, que força vem de lugares inesperados, seguranças milicianos que me arrancaram sacola de latinhas, me arrastaram, me humilharam pensando que era lixo humano, aprenderam essa lição da forma mais dura. Descobriram que catadora, que desprezaram, era capitã do BOPE. E vingança foi devastadora, metódica e absolutamente satisfatória. Fim. 15 anos depois. Major Andréa Silva é agora Coronel Silva, comandante da Divisão de Operações Especiais do BOPE. É reconhecida nacionalmente como especialista em operações de infiltração e reforma policial. Shopping Plaza Sul, onde a operação aconteceu, tem placa comemorativa honrando Operação Ana, que libertou região de milícia. Wagner Santos cumpriu 16 anos de 28. Foi libertado por bom comportamento. Trabalha agora em programa de reintegração, aconselhando jovens em risco. Centenas de comerciantes que sofreram extorsão recuperaram estabilidade financeira. Nenhum relatou intimidação similar desde desmantelamento da milícia. Sistema policial implementou salários melhores e apoio psicológico robusto, reduzindo corrupção em 67%, conforme estudos independentes. E toda a nova turma do BOPE houve história da capitã que se tornou invisível para proteger visíveis. História de humildade, coragem e vingança contra aqueles que confundem vulnerabilidade com fraqueza.